Meu parceiro, a noite de Libertadores é diferente pro torcedor do São Paulo. O São Paulo pode estar bem no Brasileiro, pode estar bem na Copa do Brasil, pode ir bem no Campeonato Estadual, tanto faz. O torcedor do São Paulo sempre vai exigir que o time do Tricolor Paulista esteja bem na Libertadores da América, priorize a competição, porque a Libertadores é o torneio que o torcedor do São Paulo mais gosta, mais curte. Olha a recepção que os torcedores fizeram ontem pro time no Morumbi, uma coisa maravilhosa, algo realmente assim de se arrepiar. Só que dentro de campo, o arrepio que esses jogadores deram na torcida foi completamente diferente. O primeiro tempo, tudo bem, perfeito, cara. O Ferreirinha, que foi avacalhado lá pelo Neto, dizendo que ele não marcaria 10 gols nessa temporada, em 5 minutos marcou 2 gols, cara. Partiu pra cima da defesa do Alianza Lima, marcou um golaço, logo depois entrou na área, marcou um gol de cabeça. A noite parecia que ia ser perfeita pro torcedor do São Paulo. O Tricolor que se manteria 100% nessa Libertadores, venceu o primeiro jogo fora de casa com dificuldade, dentro do Morumbi tava vencendo o segundo, mas aí existe um cara que quer tirar a alegria do torcedor e esse cara se chama Zubeldia. Meu irmão, é completamente ridículo todo o movimento que o Zubeldia faz à beira do gramado. Não basta ele tomar cartão o tempo inteiro, porque ele é um técnico descontrolado, que parece que esse cara não treina o time, sabe? Porque chega no dia do jogo, ele está completamente ensandecido, gritando, reclamando com a arbitragem, mesmo que a arbitragem não tenha feito nada de extravagante, que causasse toda essa revolta do Zubeldia, ele conseguiu com 6 minutos tomar um amarelo. Um cara que já foi expulso recentemente, que já coleciona cartões, que vem de uma temporada que ele é suspenso o tempo inteiro, porque ele fica gritando e berrando na beira do campo, porque ele não tem o controle do time dele, cara. Ele não tem um controle sobre ele, como dirá sobre o time dele. O Zubeldia inventou alterações que simplesmente destruíram o São Paulo. Colocou 2 laterais esquerdos, o Wendel, pelo amor de Deus, entrou em campo. E meu parceiro, como é possível que o São Paulo tome um empate do Alianza Lima vencendo por 2-0 dentro do Morumbi com apoio da torcida? Um time que tem que saber jogar Copas porque é tricampeão da Libertadores, é tricampeão mundial, mas graças ao trabalho pífio, péssimo, patético do Zubeldia, o Tricolor Paulista tomou o empate. O Alianza Lima nunca havia conseguido sair do Brasil sem uma derrota em Libertadores da América. É isso mesmo, cara. Os caras tinham 19 jogos aqui no Brasil e 19 derrotas. Agora eles conseguiram seu primeiro ponto. Parabéns, Zubeldia. O São Paulo colecionando fracassos e vexames sob o seu comando, porque você, Zubeldia, é incompetente, conseguiu estragar o time. E não venha falar que falta extremo, como você falou na coletiva. Extremo que ele disse são os pontas, porque você não utilizou o William Gomes, que está sendo utilizado lá no Porto. Serve para a Europa? Não serve para o Zubeldia. Você não utilizou o Eric, para você não servia. Agora você vem falar que tá faltando extremo? Tá faltando extremidade, é com você, Zubeldia. Extremidade da rua, meu irmão. Vaza! Não existe a menor condição desse treinador, desse treineiro, distribuidor de colete vir reclamar de alguma coisa, porque ele mexeu e estragou o time. Ah, o Ferreirinha não tem condições de jogar, então rescinde o contrato dele se ele não pode jogar um jogo inteiro, porque o jogo tem 90 minutos. Que cacete de problema que um jogador tem, que ele não pode jogar 90 minutos? Ah, mas vai estourar o jogador. Estourou o time, meu irmão. É patético, é pífio o trabalho do Zubeldia. E o pior de tudo é que se ele cai, pode vir outro pior ainda. Não sei se é pior ainda, mas tão ruim quanto o Dorival Júnior. É ridículo. O São Paulo vive um momento de alerta, porque o São Paulo está se apequenando, colecionando vexames, graças a incompetentes como Júlio Casares, Belmontes e você, Zubeldia, que é péssimo treinador. Não gosto do Dorival? Não gosto. Mas de você, Zubeldia, eu gosto menos ainda. Tenho que ser sincero. E Caleri, pelo amor de Deus, não dá, né, velho? Não dá, né? É chutando de tornozelo, é tropeçando na bola, às vezes é falta de vontade. Ah, mas ele briga. Então vai pro MMA, irmão, porque você é centroavante e tem que fazer gol. E o São Paulo conseguiu um vexame ontem, decepcionando a sua torcida, que esperava, no mínimo, um time que entregasse aquilo que a camisa merece, que o torcedor merece. Vocês, jogadores do São Paulo, são patéticos. Você, Zubeldia, é péssimo. O Tricolor Paulista deu um vexame.
Mas não é só isso, tá, cara? Hoje a gente não vai falar só sobre isso. Teve o jogo do Fortaleza que foi cancelado, pois é, meus amigos, cancelado, porque a torcida invadiu tudo e o bicho pegou. E também não é só isso, tá, meu camarada? Pois é, o Neymar pode estar de volta ao Santos, o Ancelotti na seleção brasileira, a CBF tá indo pra cima, contando com a derrota do Real, o Barcelona pode ajudar a seleção brasileira, isso e muito mais eu vou te contar no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, quero te pedir essa gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Eu quero te lembrar ainda que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. Com o SofaScore você consegue acompanhar clubes, ligas e ver o desempenho de jogadores, que nota eles tiraram na partida, quantos chutes eles fizeram, quantos desarmes, quantos dribles certos, até ver o mapa de calor do campo ali, ver onde aquele jogador atuou. Então se você quer manjar mais de futebol do que todo mundo, baixa agora o SofaScore, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Agora vamos rodar a vinheta e falar sobre os outros resultados importantes dessa rodada. O jornal El Periódico trouxe uma informação que, meu parceiro, pode mudar completamente as coisas pro lado da seleção brasileira. Você sabe que o Carlo Ancelotti era um namoro antigo da CBF, que queria sim o italiano comandando a seleção. E velho, todo mundo se empolgou na época. A ideia de ter o Carlo Ancelotti na seleção brasileira mudaria as coisas. Sabe trabalhar com o brasileiro, é um cara que entende de bola, é vencedor na carreira, indiscutivelmente melhor do que todos os treinadores brasileiros da atualidade, a gente pode dizer isso. Pois é, o Carlo Ancelotti não vive o seu melhor momento no Real Madrid. Além de não estar na liderança da La Liga, ainda briga pelo título, mas vê o Barcelona, o principal rival na Espanha, tá ali disputando para realmente vencer o título. O Real Madrid tomou uma sapecada na Champions League e, cara, isso mudou completamente a postura da CBF em relação à escolha do novo treinador, que tudo indicava que podia sim ser o Jorge Jesus, um cara que queria estar na seleção, que mostrou que abriria a mão de disputar até o Mundial de Clubes com o Al Hilal para estar na seleção brasileira. É um cara que já conhece do nosso futebol e isso faria diferença até para a carreira do Jorge Jesus. A CBF estava ali já acertando os detalhes com ele, só que essa goleada que o Arsenal, essa sapecada que o Arsenal deu no Real Madrid na Champions League mudam completamente as coisas. Por quê? O Real dificilmente vai ser campeão espanhol. Pode acontecer? Pode, mas já está um pouco mais complicado. Na Champions League, se foi eliminado, que é o principal torneio para os torcedores merengues, a coisa fica muito complicada. E aí no dia 26 de abril tem Copa do Rei, onde o Barcelona pode tacar de vez a pá de cal na carreira do Ancelotti ali, nessa passagem do Ancelotti no Real Madrid. É óbvio, a CBF já namorou o Ancelotti, ele renovou o contrato com o Real Madrid, tem contrato até 2026, então assim, é realmente uma situação que não é pra agora, não é um cara que você olha e fala assim, olha, é urgente, pode ser que ele tenha que sair. Mas, se o Barcelona der uma sapecada, aí a diretoria, lá o Florentino Pérez, podem olhar pro Ancelotti e dizer, Ancelotti, cara, você quer sair? Se você quiser sair, a gente te libera, vamos acertar tudo aqui. Vai lá pra CBF, a gente quer um Xabi Alonso, quer outro treinador. E a informação do El Periódico é justamente de que a CBF tem aproximado os contatos ali com o filho do Ancelotti para ver essa possibilidade de já na data FIFA de junho o treinador italiano assumir a seleção brasileira. E aí tem algumas coisas que eu posso dizer para vocês. Se o Ancelotti vem agora, mesmo com fracasso na Copa do Mundo de 2026, a CBF tentaria conversar para ele continuar o ciclo e ser o treinador da seleção em 2030. Algo que eu acho que seria diferente com o Jorge Jesus. Se ele viesse e fracassasse já na Copa do Mundo, que é o mais provável, afinal vai pegar a seleção agora, aí eu não sei se o Jorge Jesus teria essa pancha para continuar na seleção, fazer um novo ciclo. Provavelmente seria um treinador que, se não desse certo, a CBF já ia tentar outra coisa. E aí eu te pergunto, quem seria melhor, Jorge Jesus ou Ancelotti? Eu prefiro o Ancelotti por conta da arrogância do Jorge Jesus, mas reconheço que o Jorge Jesus nesse momento era um cara que podia chegar, que já conhece mais o futebol brasileiro, que já tem um estilo de jogo que encaixaria mais. Mas isso é só o meu pensamento, o meu modo de enxergar essa coisa toda. E você, o que pensa, meu irmão?
Parecia que Jesus voltaria, e eu não tô falando do Flamengo, e sim do Messias, mas o Neymar não voltaria jamais, porque cara, há quanto tempo a gente fala aqui que o Neymar vai voltar, tá pronto pra isso. Olha, ele sentiu lá contra o Bragantino, já na semifinal contra o Corinthians, será que ele volta, não volta? Deu toda aquela novela? Não voltou, o Santos foi eliminado, não esteve na derrota do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Vasco, o Neymar não esteve presente, não jogou também contra o Bahia, e o Neymar vem nessa de será que ele volta quando? Será que ele vai voltar? E aí, será que o Jorge Jesus tinha razão ou não? O Neymar realmente não vai jogar mais futebol? Ele apareceu, mas apareceu em outros lugares. O Neymar apareceu em Kings League, apareceu no Carnaval, o Neymar apareceu, sei lá, em negócio de festa. Todo mundo falou do Neymar em tudo quanto é lugar, menos onde ele devia estar, que é em campo pelo Santos. Cara, quero lembrar uma coisa, o Neymar só tem contrato com o Santos até junho, o contrato é curto. Ninguém sabe se ele vai renovar, se vai seguir por aqui, se vai pra MLS, se vai pra um outro mercado. O que de fato eu posso dizer é que o Neymar tá mais tempo aparecendo em Kings League, em outros lugares, do que de fato no Santos, onde o torcedor quer ver ele, quer dentro de campo, porque o Neymar é craque de bola. Meu parceiro, seja sincero, o Neymar quando quer jogar, o Neymar joga e joga muita bola. O problema é que cadê o Neymar, velho, sabe? Cadê a dedicação do Neymar? Cadê o Neymar abdicando das coisas, renunciando outras coisas pra vestir a camisa do Santos? Ah, mas ele não tá mais afim. Então vaza fora, caceta, sabe? Se você não tá mais afim, Neymar, pô, então vai fazer outra coisa, irmão, sabe? Porque o torcedor do Santos quer que você priorize o Santos, cara. E dito tudo isso, existe a possibilidade do Neymar entrar em campo por 20 minutos contra o Fluminense. Esse cuidado que o Santos tá tendo com o Neymar não tem com o Santos. Veja só, o Santos tá tendo cuidado com o Neymar de colocar ele aos poucos para não estourar o jogador, mesmo sabendo que o contrato dele só vai até junho, sabe? Pouco mais de 2 meses o Neymar tem contrato com o Santos, depois disso já era. E aí, olha o cuidado que o Santos tá tendo com o Neymar. Neymar, tenha esse cuidado com o Santos também, cara. O Santos tá tendo um cuidado absoluto com você pra não estourar você, tendo paciência. Olha, 20 minutos contra o Fluminense, depois não sei, no próximo jogo mais 30 minutos, 40 minutos. Poxa, o Santos te trata com tanto carinho, Neymar. Por que não retribui isso pro torcedor, cara? O torcedor do Santos te ama, o torcedor do Santos não te critica. Fala que só de você estar no Santos já é um presente. E cara, pô, Neymar, tu tem tido a postura de um cara que ama o Santos? Não tem, né, velho? Então tá na hora de mudar essas coisas. Mas e você, torcedor? Acha que o Neymar vai mudar essa postura ou não? Já era e você já perdeu a esperança? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Velho, e no Chile, cenas apavorantes, tá? Pro torcedor do Fortaleza. Houve uma confusão entre a polícia e os torcedores do Colo-Colo, por quê? De acordo com as informações, uma viatura atropelou 2 torcedores que acabaram ali falecendo. Um de 13 e um de 18 anos. Houve feridos, gente que foi presa e cara, o jogo não tinha nada a ver com isso, tá? Fortaleza e o Colo-Colo estavam lá se enfrentando e os torcedores, a pressão foi subindo, começaram a quebrar vidro, tá? Jogar coisas no gramado, barra de ferro, garrafa de uísque. Irmão, a tensão foi subindo até que os caras conseguiram estourar o vidro e invadir o campo. Os jogadores do Fortaleza ficaram desesperados, saíram correndo, porque falaram, irmão, é pra gente, os caras vão matar a gente. Mas não era nada disso, o problema dos torcedores do Colo-Colo era com a polícia, realmente houve uma revolta na rua depois, assim, cenas de guerra campal, assim, realmente, coisa realmente assustadora. E velho, eu entendo a indignação dos caras realmente com a postura da polícia ali, não sei o que aconteceu, como foi a situação, realmente as informações são muito vazias, talvez na imprensa chilena exista mais detalhes sobre isso. Sobre o jogo, que a gente pode dizer é que os torcedores do Fortaleza, os jogadores saíram assustados, né, abandonaram o campo, a Conmebol suspendeu o jogo e agora vai haver a decisão se o jogo vai ser cancelado e o Fortaleza vai ganhar os 3 pontos nessa situação ou se o jogo vai ser remarcado. Um comitê da Conmebol ainda vai decidir o que vai acontecer. O presidente Marcelo Paz se manifestou, pediu os 3 pontos para o Fortaleza, falou da situação que foi assustadora. Os torcedores do Fortaleza, que foram assistir o jogo ali no Chile, tiveram que sair sem escolta da polícia. E era até a melhor situação, já que a revolta dos torcedores chilenos ali do Colo-Colo era com a polícia. Então houve cenas de batalha, de treta, de confronto. E o futebol realmente ficou em segundo plano. Pouco se falou, o jogo estava 0 a 0. O Fortaleza, enfim, acho que tinha condições de repente de vencer o jogo, mas um jogo que estava muito igual. E eu acho que o mais justo nessa situação era que o jogo fosse remarcado, porque, cara, a equipe do Colo-Colo não teve nada a ver com isso. No Chile existe uma regra
que a polícia fica do lado de fora do estádio. Eles não fazem a segurança dentro do estádio. Dentro, quem faz a segurança são uma empresa privada ali, né? Exatamente uma empresa de segurança responsável por dentro do estádio, e no entorno é quem fica a polícia. Então foi uma situação assustadora, complicada, e eu acho que o jogo devia ser remarcado. No entanto, se for cancelado e o Fortaleza receber esses 3 pontos, também não vai ser nenhum absurdo, cara. É uma cena que a gente pode ver mais vezes, e isso fala muito também sobre a nossa polícia aqui, que muitas vezes age com uma força excessiva quando se trata de futebol. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Na minha opinião, o jogo devia ser remarcado, e olha, que susto, tá? Porque, cara, foi assustador quando a gente viu os torcedores ali invadindo o gramado. Foi algo que você olha e fala assim, caceta, vai dar merda. Olha, mas se a gente falou de vexame do São Paulo, de jogo cancelado do Fortaleza, a gente tem que falar do que o Internacional fez contra o Atlético Nacional da Colômbia. Primeiro, que o grupo do Inter, do Bahia, é um grupo dificílimo e os brasileiros estão dando show, tá? Além de ter feito um baita jogo, Internacional e Bahia pela Libertadores, aliás, Bahia Internacional foi um jogaço de bola. E aí depois a gente viu o Bahia sair de casa e vencer o Nacional do Paraguai, assim, sabe, jogando muito bem, o Pulgar fazendo gol ali. Depois a gente viu ainda um Internacional receber um Atlético da Colômbia que teve chances, mas aí, meu amigo, tem um cara que se chama Alan Patrick que colocou o jogo no bolso. Marcou 2 gols de pênalti, tá? Um sofrido pelo Wesley ali, o outro não me lembro, mas que realmente assim, foi um cara que chegou lá, bateu o pênalti com segurança. Em nenhum momento o torcedor do Colorado olhou assustado pro Alan Patrick na bola. O capitão, camisa 10, o famoso 10 e faixa, que joga muita bola, que a gente tem que falar mais do quanto o Alan Patrick tá jogando. O cara chegou lá, deu tapa na bola e guardou, e depois ainda terminou ali com a bola rolada pro meio da área. Ele chegou, bateu, fez o seu hat-trick ali, realmente jogando muita bola o Alan Patrick. Não é à toa que os torcedores do Internacional falam desse cara na seleção brasileira. E velho, realmente é uma coisa que tem que ser pensada, porque de camisa 10 atuando no Brasil hoje, ele é um dos 3 melhores, indiscutivelmente, talvez brasileiro. Não exista pra ninguém, tá? Acho que realmente, talvez o Gerson, que também tá jogando numa função já de mais meio armador também, possa ser uma discussão. Mas, cara, o Alan Patrick, ele joga mais à frente, é mais um cara, um meio atacante mesmo, aquele cara do passe final, e joga muita bola. E do Inter, a gente ainda tem que destacar o Fernando. O que joga de bola esse Fernando é uma sacanagem. Os laterais do Inter também muito bem. Velho, o trabalho do Roger Machado é de se bater palma, é um trabalho fantástico, é pra gente parar com essas coisas besteiras de mas é um ídolo do Grêmio, não tem como trabalhar no Internacional, meu irmão. Olha o trabalho que o cara tá fazendo. Realmente se encontrou um cara que quando ninguém mais acreditava foi lá, chegou no Juventude, fez um baita trabalho, foi pro Inter e mais uma vez está mostrando a sua qualidade. Tem treinador no futebol brasileiro, tem o Rogério fazendo trabalho, tem o Roger fazendo trabalho, sabe? A gente pode não ter os melhores do mundo, mas a gente não tem também os piores, então calma, velho, sabe? Calma. Que trabalho do Roger no Inter, e o Colorado vai se mostrando um candidato a brigar pelo título da Libertadores de verdade. Um time que a galera tem que começar a levar a sério e parar de colocar na segunda prateleira, porque o Inter vem jogando muita bola e tem peças que, meu irmão, Alan Patrick, Fernando, esse Bernabé, cara, Vitão, o Inter tem um timaço e vai disputar o título. Nos outros resultados da rodada, a gente precisa falar da goleada que o Atlético Mineiro aplicou para cima do Iquique por 4-0. E teve gol do Rony, notificação no seu telefone, gol do Hulk. O Galo jogou muita bola, passou por cima, não reconheceu o adversário. E se o Galo jogou bem, a gente tem que falar também do Fluminense, que sob o comando do Renato Boleiro Garrucho, sabe, aquele que todo mundo fala que é ultrapassado, que enfim não sabe nada de bola. Pois é, Fluminense sob o comando dele meteu 5 no San José. Mas é o San José. O Fluminense não tava metendo 5 nem em jogo treino, meu irmão. E sob o comando do Renato agora, tá jogando muita bola. O futebol é simples, para de inventar, pô. Escuta o Gaúcho, vai pra praia, joga um futevôlei e depois bota o time pra jogar bola, irmão. Foi também importante dizer que o Vitória empatou fora de casa com Defensa e Justiça por 0-0. Vitória aí que precisa se encontrar. Carpini, encaixa esse time, meu irmão. Vitória precisa classificar, porque a torcida tá vendo um adversário Bahia e bem demais. Então Vitória precisa fazer bonito nessa Sul-Americana. Ajeita aí, Carpini, pelo amor de Deus. E se você quer acompanhar futebol hoje, irmão, não esquece, às 4 horas tem La Liga, tem sim o Valência contra a Sevilha, um jogaço aí da La Liga. Quem será que vence? Tem futebol na sexta-feira também, irmão.
E pra gente finalizar um giro rápido pelo futebol europeu, o Salah renovou o contrato com o Liverpool. Muita gente achou que ele não ia ficar, já era dado como certa a saída dele da equipe inglesa, mas o Salah renovou por mais 2 temporadas com todas as pompas, sabe? O Liverpool ali fez um anúncio muito bacana, falando que o rei fica, enfim, muito legal. E tá muito perto também a renovação do Van Dijk e seria excepcional, né, cara? Ver essa dupla continuando no Liverpool. Cara, era difícil imaginar o Salah fora do Liverpool, o Liverpool sem o Salah, mas a gente não vai ter que se preocupar com isso agora, porque o Mohamed vai seguir nos Reds. E o Di Maria, hein, tá sendo investigado lá na Itália. A suspeita das autoridades italianas é que o jogador que atualmente defende o Benfica, do período que ele esteve ali defendendo a Juventus da Itália, ele teria participado de jogos de pôquer em sites ilegais. E isso pode gerar penas e até prisão para o jogador, multas e pena para o jogador. Pois é, meu amigo, não vai entrando em qualquer site para jogar poker não, ou pelo menos não foi nada de apostinha de futebol, né? Uma apostinha no poker, um all-in, pode custar uma grana aí agora pro Di Maria, viu? E se o Di Maria pode estar preocupado em perder uma grana para a justiça italiana, ou quem sabe até tomar ali umas peninhas, pois é, o Mbappé tá a fim de meter uma pena e uma multa daquelas no PSG. Ainda existe uma discussão gigantesca sobre valores devidos do PSG, o Paris Saint-Germain, o time tão rico do Qatar assim, ao Mbappé. O Mbappé, como você bem sabe, saiu do PSG daquele jeito, os caras queriam que ele ficasse, e ele fez de tudo para sair de lá e ir pro Real Madrid. Só que na primeira renovação, que ele se manteve ali no PSG, onde ele ficou por mais um período e decepcionou tantos torcedores merengue, o Mbappé assinou ali um contrato que era, meu irmão, absurdo. Entre todas essas cláusulas, agora o PSG está sendo cobrado em 55 milhões de euros, quase 360 milhões de reais. Estão devendo ao Mbappé, é o que o Mbappé pede na justiça. O caso está ocorrendo lá, tem as leis da justiça da França e tudo mais, só que o Mbappé resolveu ir para cima daquele jeito, irmão. De acordo com a defesa do Mbappé, esses 55 milhões de euros são 3 meses de salários devidos, mais o bônus ali de assinatura. E o Mbappé e a sua defesa foram para a UEFA para pedir a exclusão do Paris Saint-Germain da próxima Champions League, porque tá devendo salário. E isso, como você sabe, lá na Europa, irmão, na UEFA, a parada é séria. E se o PSG não quitar isso ou não conseguir se defender na justiça, pode sim ficar de fora da próxima Champions, o que seria, no mínimo, extravagante. Acho que os caras pagariam para não perder, claro, a chance de disputar uma Champions League que vale muito mais em dinheiro. Mas gostei dessa postura do Mbappé de não perdoar bilionário de lugar nenhum, viu? Tem que ir pra cima mesmo, sem conversinha. Tá devendo? Paga la plata, meu irmão, sem conversa. E aí eu te pergunto, velho, você tá comigo nessa de que o Zubeldia não dá mais no tricolor paulista? Você prefere Jorge Jesus ou Carlo Ancelotti? O que tá achando desse quadro e o giro internacional? Ficou legal? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo quando? Logo, logo, às 2h30 da tarde, tem o Opinião Futflix aqui no canal. Então fica ligado, ativa o sininho de notificações e acompanha tudo que a gente vai trazer aqui hoje no canal. Tem opinião às 2h30 e às 18 horas. Tem matéria do Futflix, você vai se surpreender com o que vai sair hoje aí, hein? Já adianto, tem a ver com o São Paulo. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.